Boa tarde, sejam muito bem-vindos, né? Nossos amigos presenciais, prazer em ver. A primeira vez? É a segunda. A segunda, seja bem-vinda, também na segunda. Então, e nossos amigos online e todos os nossos irmãozinhos desencarnados aqui presentes, todos muito bem-vindos. Bom, deixa eu falar dos recadinhos. Então, vamos falar das palestras que já estão chegando, né? No próximo dia 26, que é a última terça-feira, à noite nós vamos ter uma palestra, o título é Plenitude. Quem vai nos falar é Kelman Freitas. No dia 27, que é a nossa última quarta-feira, né, de novembro, nós vamos ter Fora da Caridade Não Há Salvação. Esse tema é baseado no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vai nos falar é Roberto Russito. E dia 28 de novembro, a última quinta-feira, o tema é Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e da doutrina espírita. Quem vai nos falar é Rogério Fante. Uns temas bem legais, né? Quais os horários? O horário da terça é 8h15, da quarta, nosso horário às 14 horas, e da quinta às 20h15 também. Então não é nessa próxima, outra semana. Eventos nós vamos ter no dia 23, aquele evento, pode perguntar. É num sábado das 2h30 às 5h. É um bate-papo informal e descontraído sobre espiritismo, voltado para o público mais jovem e público em geral, com dúvidas sobre a doutrina. Não é só para os jovens não, tá? Meia idade inteira. É idade, né? É isso mesmo. Venham lanchar com a gente e tirar sua dúvida sobre espiritismo. Favor, fazer inscrição na secretaria ou enviando mensagem para o nosso Facebook ou e-mail. Tua filha que veio uma vez? Não veio. Ah, era a Yasmin aqui, mas não está aí ainda. Yasmin. A sua filha que estava procurando, né, um evento para adolescente, mas está trabalhando de sábado. Trabalho no final de semana. Ah, que pena, é verdade. Eu sempre lembro. Então, depois o próximo evento aqui em dezembro é o nosso último bazar. É o bazar de Natal, no dia 7 de dezembro, no sábado, das 10 às 16. E às 15 horas nós vamos ter uma palestra. As Duas Marias na Vida de Jesus. Quem vai nos falar é Cássio Branco de Araújo. E o bazar de Seminós vai ficar aberto também. A campanha de sacolinhas do Natal já estão ali, quem quiser levar. Devolução até dia 7, né, que é o dia do bazar. Mas se a pessoa puder devolver antes, não tem problema não. O que mais? Nós estamos ajudando aquela instituição, Fundação Francisca Franco. Eles que fizeram o que eles estavam precisando, então a maioria é de produtos de higiene e tem material escolar também, né, Suzy? Você pegou um material escolar. Tem crianças e tem adultos, as mães. É uma instituição que eles acolhem mães que são afastadas do lar por maltratos, então elas ficam lá com as crianças, então eles ajudam essas pessoas. Quadradinho de lã, nossa eterna campanha, vocês já sabem, né? A dona Cristina está na secretaria hoje. Você trouxe, né, mais hoje? Olha lá, a pilha que ela já fez essa semana. Bom, aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espírita, novos e seminovos. Achei muito bacana o que a Suzy fez hoje. Ela trouxe roupas, já determinou, não é para vender. Porque tem roupas que a gente não consegue vender, mas dá para morador de rua usar. Então ela fez uma sacola à parte, depois a Divaldo leva. Tem duas sacolas. Tá? Doações de dinheiro, nós temos Pix, QR Code, e tem a opção de associar a casa a partir de 20. Isso aí, se a pessoa puder e quiser, não tem problema se não puder ajudar em a arrecadação das tampas e lacres e plástico e aqueles blíceres dos remédios. Eles são direcionados para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Atendimento fraterno, se vocês acham que estão com algum problema, ou quer ver se precisa tomar um passe de reforço, segundo passe, a gente pede para chegar um pouquinho antes para fazer a ficha. Depois da 1h20, 1h15 já tem gente aqui. Esse se chama atendimento fraterno, é uma ficha que a gente faz, é guardado lá dentro, ninguém vê, tá bom?
Livros, nós temos livros seminovos, R$ 5 cada um. E Evangelho no Lar, todo mundo aqui já faz, né? Já sabe como faz. Se tiver alguma dúvida, tem um folhetinho lá na secretaria, tá bom? Acho que é só isso hoje. Fazer nossa prece aqui. Vamos então nesse instante, levando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, amado Mestre. Assim então, em primeiro lugar, nós vamos agradecer. Agradecer por mais essa oportunidade de nós estarmos reunidos aqui hoje. Tivemos saúde, coragem e com muita alegria nos reunimos novamente. Agradecendo também a equipe do Socorro Espiritual, que é o nosso trabalho de hoje. Prepara o nosso trabalho bem mesmo antes de nós pensarmos em vir até aqui. A equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Sempre que tivermos problema físico, eles também vão estar entre nós. E assim agradecidos, nós vamos nos lembrando daquela oração universal que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nesse instante, nós vamos chamar o nosso amigo Valdo. Quer ficar sentado? Não. Por enquanto vamos ficar de pé. Qualquer coisa a gente coloca. Se quiser sentar, você põe o pé na cadeira e senta aí. Precisar. Mas vai dar tudo certo. Tá bom. Vamos lá. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. A vocês também que estão nos vendo aí pela internet. E como eu sempre costumo fazer, lá vem eu com uma historinha de novo, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente fala as coisas aqui e às vezes entra por um ouvido e acaba saindo por outro. E as historinhas não, as historinhas acabam ficando gravadas na nossa mente, né? Vamos pegar o exemplo lá de Jesus lá, aquele que não tiver pecado que atira a primeira pedra. Graças a essas as parábolas, assim, a gente sempre grava alguma coisa. Então hoje o tema da história chama-se Buda e o Mendigo. Mas qual será a associação entre Buda e o mendigo, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos lá, então vamos para a historinha, depois a gente entra no assunto, vamos entrar no comentário, para que a gente depois possamos fazer um bate-papo aqui. Então tinha um mendigo, né? E o que acontece? Ele não tinha muitas coisas de comer, ele sempre ficava guardando ali o alimento para que depois ele pudesse comer mais tarde. E ele percebia que de tempos em tempos, uma parte desse alimento sumia. E ele descobriu que um rato ia lá e roubava uma parte do alimento dele. Ele chegou e perguntou para o rato: mas rato, por que você vem roubar de mim? Eu já tenho tão pouco e você vem roubar de mim? Por que você não rouba de alguém que tenha em grande quantidade que ele não vai nem sentir falta? E o rato responde para ele: é porque no seu destino está escrito que você só pode ter 8 itens, nada mais do que isso. Então o mendigo fala para o rato: mas por que eu só posso ter 8 itens? Ah, não sei. O rato responde para ele: é bom você ir perguntar para Buda. Então, para satisfazer a curiosidade dele, ele vai procurar Buda. E ele faz a caminhada dele, né? Aí chega a noite assim, e ele não tinha um local onde que ele pudesse dormir, onde ele pudesse passar a noite. E ele para na frente de uma casa muito rica, e as pessoas abrigam ele durante aquela noite, né? E enquanto está abrigando, o mendigo pergunta para ele: por que você está fazendo esta caminhada? E ele diz: porque eu preciso visitar Buda para fazer uma pergunta para ele. Então as pessoas, a família rica, pede ao mendigo que também faça uma pergunta por eles: por que a filha de 18 anos deles ainda não fala? E fala: tudo bem, quando encontrar Buda eu vou fazer essa pergunta para ele. E continua a sua caminhada. Até que ele chega num mar de árvores. Eram árvores para tudo quanto é lado, e ele teria muita dificuldade de transpor aquele obstáculo. Então o que ele faz? Ele sobe uma montanha, e nessa montanha ele encontra um mago. E esse mago tinha um cajado muito poderoso, muito mágico.
E o mago oferece ajuda para ele e faz com que ele consiga transpor as árvores e chegar do outro lado. E quando chega do outro lado, o mago também pergunta: o que você está indo fazer? Aí ele responde: estou indo fazer uma pergunta a Buda. Aí o mago fala também: você pode fazer uma pergunta a ele por mim? Eu tenho mais de 1000 anos. E pelo que eu entendo, estou fazendo tudo direito. Então eu já deveria ter alcançado o paraíso. Por que apesar de eu ter 1000 anos, eu ainda não alcancei o paraíso? Aí o mendigo fala: tudo bem, quando encontrar Buda, eu vou fazer essa pergunta. Continua a sua caminhada. Aí o mendigo chega num grande rio e ele não tinha como transpor esse rio. Aí ele conhece uma tartaruga gigante. E essa tartaruga gigante fala assim: ó, sobe em cima do meu casco que nós vamos atravessar junto o rio. Eles atravessam junto ao rio e quando chega ao lado, o que a tartaruga faz? Onde você está indo? O que você está fazendo? Estou indo visitar Buda para fazer uma pergunta a ele. Então a tartaruga também pede: eu tenho mais de 500 anos e por tudo que eu fiz, eu já deveria ter me transformado em um dragão para que eu possa voar. Você pode perguntar a Buda porque mesmo eu tendo 500 anos e feito tudo que eu fiz, eu ainda não consigo me transformar num dragão? Ele fala: pode deixar que eu também vou perguntar. Finalmente, o mendigo chega a Buda. E quando chega a Buda, Buda fala o seguinte: eu só posso responder a 3 perguntas. 3. E ele tinha 4. A dele mais 3. A dele e mais 3. Aí o mendigo pensa e fala: e agora? O que eu faço, hein? Mas deixa eu analisar aqui, espera aí. A tartaruga esperou 500 anos e ainda não conseguiu transformar num dragão. O mago tem 1000 anos e ainda não conseguiu alcançar o paraíso. E a moça que tem 18 anos, coitada, ela vai ficar a vida toda sem falar? Então, analisando o problema dos outros, ele viu que o dele era o menor que ele tinha ali. E o que ele decide fazer então? Ele decide fazer as 3 perguntas das outras pessoas. Da tartaruga, do mago e por fim, da moça de 18 anos, né? Então, Buda responde a cada um deles. No caso da tartaruga, ela não conseguiu se transformar ainda no dragão, porque a carcaça dela, a couraça dela é muito pesada. Então não permite que ela voe justamente por causa da couraça dela. Couraça, carapaça que ela tem em cima, isso mesmo. Então ela precisa se desfazer da carapaça para que ela possa se transformar num dragão e poder voar. No caso do mago, ele ainda não conseguiu chegar ao paraíso porque o cajado dele é muito pesado e faz com que ele ainda fique preso à terra. Então, ele vai precisar se livrar do cajado para que ele possa alcançar o paraíso. E no terceiro caso da moça que não fala, ela vai falar quando ela encontrar a alma gêmea dela. Certo? Então temos 3 situações aí, cada um teria que fazer a sua parte para poder alcançar seu objetivo. Então ele retorna lá com a tartaruga e fala assim: ó, você não consegue se transformar no dragão por causa da sua carapaça que é muito pesada. Então o que ela faz? Ela deixa a carapaça dela de lado, só que quando ela deixa a carapaça dela, o que tem dentro da carapaça dela? Joias preciosas. E ela se desfaz daquelas joias preciosas porque aquilo não é mais importante para ela. O mais importante é ela poder virar o dragão e conseguir fazer a caminhada dela. E essas joias acabam ficando com o mendigo. O próximo passo, ele vai lá e encontra o mago e diz: você não pode alcançar o paraíso porque o seu cajado é muito pesado e faz com que você fique preso aqui ainda. Então, o mago também se livra do cajado, consegue alcançar o paraíso e dá o cajado para o mendigo, certo? Então, o mendigo consegue as joias que eram da tartaruga, consegue o cajado mágico do mago e ele parte para a terceira resposta que ele tem que dar, que é para a moça de 18 anos. E quando ele chega à família, ele responde para a família: sua filha só vai falar quando ele encontrar a sua alma gêmea. Isso que acontece. A moça está descendo as escadas e ela faz a seguinte pergunta: esse não é o moço que esteve aqui semana passada? Ou seja, ela conseguiu falar porque o moço era a sua alma gêmea.
O mendigo mendigo já era a alma gêmea dela. Ela viu ele já. E já começou a falar, porque ele era alma gêmea. Então, é uma história que nós podemos tirar alguns pontos. Agora a gente vai partir para os nossos comentários, né? Por que esse tema me chamou a atenção? Primeiro, quem de nós aqui não tem algum problema? Por menor que ele possa parecer. Se alguém não tem problema aqui, fica à vontade, pode levantar a mão. Pelo jeito todo mundo tem, né? Uns menores, outros maiores, mas todo mundo tem seu probleminha, né? Eu vou falar um pouquinho por mim, que eu gosto de jogar futebol, eu acho que muitas pessoas sabem disso, e quando eu jogava meu futebol, eu tinha lá a minha dorzinha na coluna e tal, eu tomava um tandeiralzinho e melhorava. Eu já achava que isso daí já era um problema, né? Hoje eu tô com o joelho aqui meio travado, tá meio difícil de ficar de pé, então esse problema que eu tenho hoje é um pouco maior do que aquele lá. Mas se eu for parar para analisar, eu não estou aqui fazendo o evangelho para nós, eu não estou aqui conseguindo ficar de pé por alguns minutos, e quantas pessoas não estão nesse momento numa cama sem conseguir levantar, sem conseguir se mexer. Então o meu problema perto dessas pessoas é muito pequeno. Nossa, não posso nem falar que tenho problema com relação a isso. E assim nós somos com relação a muitas pessoas. Muitas vezes nós achamos que nós temos o pior problema do mundo. Mas como a lição de hoje nos mostra que o mendigo, na realidade, ele tinha, dos quatro ele tinha o menor problema. Ele poderia continuar mendigo, podia continuar juntando a comida, e assim ele ia seguir a vida dele. Ele percebeu que o dele, então, era o menor dos problemas. Outra coisa que a lição nos fala aqui também, e que nós devemos estar dispostos a oferecer ajuda aos outros. O que acontece? Na caminhada lá, o mendigo recebeu várias ajudas, não recebeu? Recebeu ajuda da Casa Rica, que ele passou uma noite lá, recebeu a ajuda do mago, recebeu a ajuda da tartaruga, e ele conseguiu retornar a ajuda a essas pessoas também. Certo? Então, o que muitas vezes a gente fala assim, eu tenho um problema tão grande que eu não consigo ajudar os outros. Mas será mesmo que a gente não consegue ajudar os outros? Ou a gente acaba arrumando uma desculpinha aqui, uma desculpinha ali, não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Certo? Então, nós sempre temos a possibilidade de ajudar os outros. E, aliás, um dos temas é fora da caridade na salvação, né? É o nosso próximo evangelho. Próxima palestra. Então, a nossa doutrina nos mostra claramente que fora da caridade não há salvação. Então, nós devemos ajudar os outros. E uma coisa que acontece com a gente, mesmo que a gente não observa, é que quando nós ajudamos os outros, mesmo sem esperar o retorno, esse retorno volta para nós. É claro que nós não devemos fazer aguardando esse retorno, mas ele retorna para nós, de uma maneira ou de outra. Às vezes você ajuda o João lá, e o João nem um obrigado dá para você. Mas a Maria, mas o José acabam te ajudando de outra maneira. E a ajuda vem de lugar onde a gente menos espera. Aqui no caso, por exemplo, ele não tinha intenção de receber nada da tartaruga nem do mago. E da tartaruga ele recebeu pedras preciosas e do mago ele acabou ficando com o cajado dele. Mesmo ele sendo mendigo, que precisava, né, de Sim. ajuda, né? Ele pensou mais Pensou mais nos outros. Tanto que ele deixou de fazer a pergunta dele, ele foi visitar Buda justamente para fazer a pergunta para ele. Uhum. Só que ele observou que a necessidade dos outros era maior do que a dele. Mas a recompensa para ele veio rápido também. A recompensa para ele veio rápido. Porque ele, né? Sim, aliás, veio. É claro que Sem aqui. ele esperar. É claro que já aqui tava- é só uma historinha, tá? Sim, então, teve um final super maravilhoso. Sim. Ele ficou rico, ficou com um cajado e não conseguiu É, a namorada, a esposa dele, né? Não, Então, é claro que foi maravilhoso, mas na nossa vida, de uma maneira ou de outra, as coisas acontecem, acaba acontecendo assim. Sim. É. De onde você menos espera, às vezes vem ajuda lá. Vamos citar o exemplo estava vindo para cá, até coloquei lá no grupo, ó, tá num trânsito terrível, não sei se eu vou conseguir chegar a tempo. Cheguei a tempo, estou aqui, graças a Deus, fazendo o evangelho. É que a gente quer. Nós queremos assim, ó, eu quero chegar no Kardec, 1h15, fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa.
Mas nem sempre as coisas, aliás, geralmente as coisas não são do jeito que a gente quer. Não, você vai pegar o trânsito, você vai enfrentar algumas dificuldades para ver também a nossa perseverança como que é. Certo? Às vezes a gente, vou fazer tal coisa, só que aparece um obstáculo, uma dificuldade no nosso caminho e a gente muda completamente o nosso plano, porque apareceu um obstáculo no nosso caminho. Não, nós temos que ser perseverantes, seguir adiante, falar assim, ó, eu vou fazer, eu vou superar essa dificuldade. E no final, pessoal, de uma maneira ou de outra, acaba dando certo. Alguém teve, por exemplo, alguma coisa que não conseguiu realmente fazer? Olha, por pouco eu deixei de realizar um sonho, porque eu tinha um sonho de conhecer o túmulo do Allan Kardec. Sim. E aí, quando eu tive a oportunidade, que estávamos lá já há 5 dias, aí teve greve justo no dia que a gente combinou, teve greve de metrô, greve de ônibus. Aí meu marido já, não vamos, eu falei, vamos. Ele falou, não, vou mandar mais de 2 horas. Eu falei, nós vamos mandar mais de 2 horas. Certo. Mas você não conseguiu no final? eu consegui. Então, Fui. pessoal, muitas vezes a gente fala assim, vamos pegar um exemplo, eu não vou conseguir fazer um evangelho. Pega um exemplo de evangelho. Não sei, eu não tenho capacidade de falar com as pessoas, vou chegar lá, vou ficar muito nervoso, vou ficar tremendo, não vai dar certo. Vamos nos preparar, vamos estudar, vamos procurar fazer a nossa parte, que a parte espiritual também vai nos auxiliar. E se nós tivermos determinação, nós vamos fazer o evangelho. E isso é só um exemplo. E isso serve também para outras coisas. Mas eu acho que o nosso psicológico, ele sabota muita gente. Sim. Você tem que acreditar que você vai conseguir. Porque se você já falar, não dá, isso aqui está muito complicado, você desiste. Certo. Então, esse daí é o nosso problema. Porque nós acabamos desistindo sem às vezes nem tentar. Eu vou falar uma verdade para vocês. Quando tem alguma coisa nova para mim, um assunto novo, alguma coisa nova, tem que mexer no computador, alguma coisa nova assim, eu chego até a tremer, fico nervoso pra caramba. Mas o que acontece? Eu vou lá e vou tentando, mesmo ficando nervoso, eu vou lá tentando, até que devagarzinho acabo conseguindo. E no final, eu consigo. E se você tiver que passar por essa experiência novamente, você já sabe que não é nem um sete cabeças. Aí na hora que você vai fazer a segunda vez, já é alguma coisa diferente. Entendeu? O que nós temos que ter dentro de nós é a coragem e a força para perseverar. Para seguir adiante. Perseverança, né? Certo? Porque as dificuldades, elas sempre vão existir na nossa vida. Tá? Por exemplo, aqui na Casa Espírita, nós nunca falamos, vocês venham à Casa Espírita, todos os seus problemas estão resolvidos. Nunca falamos isso e nem vamos falar, porque nós não temos esse poder. Cada um tem que responder pelas suas dificuldades, pelos seus problemas. Como cada um falou aqui, quando perguntei, alguém não tem problema? Ninguém levantou a mão, ou seja, todos têm problema. Então nós temos as nossas dificuldades, mas nós conseguimos superar nossas dificuldades. Vai exigir esforço? Vai, mas nós conseguimos. Quantas pessoas vêm aqui na casa, às vezes vem aqui triste, desanimado, estou com um tal problema assim. Aí às vezes daqui uma semana ou 2, você pergunta, e aí fulano, como você está? Graças a Deus estou melhor. Tem que acreditar, né? Não pode desistir, tem que estar sempre perseverando, né? Não esquecer. Logo que eu comecei a frequentar aqui, acho que foi o Caio que falou sobre o senhor que ia sempre na casa, acho que... Foi o próprio Edevaldo. Ah, sim. E depois ele deixou Que ele ia na igreja e depois deixou de ir na igreja. Ah, foi Foi você. o próprio Então. Isso. Aí ele Eu pegou uma sempre brasa, lembro colocou de lado e a disso, brasa eu sempre sozinha se lembro. cascou. Então, Eu aqui sempre juntos nós ponho somos isso na fortes. minha vida quando eu tô... Falei, não. Às vezes eu falo, hoje eu não vou. Eu falo, não, eu vou. Tem que ir todo dia. Tem que... Ó, pessoal, e esse negócio de hoje não vou, não tô com vontade, isso daí acontece com frequência com a gente também, tá? É assim. É que nós temos que ter a perseverança e continuar adiante. Certo? Então, falamos aqui que as pessoas têm problemas muito maiores que nós, sobre a necessidade de nós ajudarmos. Vou citar aqui o exemplo, tem livros do Chico Xavier, que ele passa mensagens psicografadas aquelas mães que perderam filhos, e eles passam mensagens psicografadas. A grande maioria deles, o que eles pedem para as mães? Por favor, mãe, não fique triste por eu ter desencarnado. Eu sei que você sente falta, tudo, mas não fique triste. Pense em mim
nos momentos bons que nós tivemos. E em vez de você ficar triste, parada num tempo por causa dessa tristeza, vá e ajude outras pessoas que estão em situação de dificuldade. Pode ver essas cartas psicografadas aí do Chico. Inclusive essa semana eu devolvi o livro que fala, muitos deles falam disso daí. A minha filha também é uma coisa. Sua filha também, Caio? Escreveu a mesma coisa. Certo? Porque nós vamos sentir saudade dos nossos filhos que partiram. É uma dor muito difícil. Mas a nossa caminhada aqui continua. Já que nós não podemos estar com o nosso filho, talvez aquele tempo que a gente tivesse com o nosso filho, vamos procurar ajudar alguém que está numa situação de dificuldade. Pessoal, o que não falta aí são órfãos, pobres, moradores de rua. O que não falta é dificuldade. Certo? Então, em vez de nós ficarmos parados naquela tristeza, vamos fazer isso. As lições lá do Chico Xavier psicografadas nos dizem isso daí claramente. Então, nós devemos sim auxiliar os outros. Certo? E o que fala também a lição, continuando, embora não tenha dito, que a coragem, o amor, a força e a paz estão dentro de nós. Nós é que devemos buscar isso daí. Certo? Toda vez que estivermos desanimando, vamos levantar a cabeça e falar assim, não, eu vou conseguir, eu vou fazer. No primeiro momento pode ser que a gente não consiga, mas lá para frente certamente vai dar certo. E aquela ajuda que nós fizermos aqui, lá para frente vai voltar para nós. Certo? E essa parte aqui agora, por exemplo, não ia fazer parte do Evangelho, tá? Só que lá dentro, nós abrimos a lição. Aí o que é a lição? Qual o tema da lição? Façamos o bem. Tá? Então, só para terminar, eu vou ler um pouquinho aqui o que nos diz essa lição do livro Sejamos Felizes. Essa parte eu não tinha selecionado, tá? É que como cai a leitura lá dentro, eu falei assim, vou completar com essa lição. Façamos o bem. Muitas vezes, ao sofrermos, podemos até pensar que estamos desamparados por Deus e pela espiritualidade. Jesus foi condenado, torturado e assassinado. Será que seus amigos, parentes e discípulos não tiveram uma desilusão? Não se sentiram desamparados? Foram entender a causa do sofrimento de Jesus tempos depois, quando ouviram novamente ao seu lado. Tantas vezes questionamos nossos sofrimentos. Oremos para todos, vigiemos a nós mesmos, meditando, encontraremos o entendimento. Nada acontece sem razão, sem que haja uma explicação. O Espiritismo, com seus ensinamentos, dá-nos a compreensão desses acontecimentos. Sejamos fortes e confiantes diante dos sofrimentos. Aprendamos a tirar lições da dor, que sabiamente nos alerta para a correção e nos impulsiona para o progresso. Porque, desiludidos, sentindo-nos desamparados diante da adversidade, paramos de fazer o que nos compete no bem. E isso é dar vitória às trevas. Tornar-se inerte e parar no caminho é deixar de fazer. Quem pode fazer o bem, seja ele qual for, não o faz. Cria débitos. Deixar o talento enterrado por medo não é desculpa. Então, se nós temos a oportunidade de fazermos o bem, vamos procurar fazer. Que nós só temos a ganhar com isso. Ok? Uma boa tarde a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bom Evangelho, bastante reflexões, né, para essa semana e sempre. Bom, neste momento nós vamos envolver com a prece de Caritas, ou seja, a prece da caridade. Vamos ouvir. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus,
para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, ó beleza, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Deus. Neste momento, nós vamos pedir aos nossos médiuns que entrem em sintonia com o plano espiritual. E assim ficaremos aguardando alguma mensagem que nos esclareça mais ainda. Vamos aguardando alguns instantes. Nós tivemos psicografia, que são mensagens escritas. Não tivemos mensagem falada, que seria psicofonia. Então, a Edna quer ler primeiro? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, tristes ou alegres, ajuda-nos a sermos bons, ajuda-nos a não desistir, ajuda-nos a trilhar a estrada árida da vida e assim, através dos seus ensinamentos, aprendamos a amar e a perdoar. E no perfume amoroso do perdão, nós vamos encontrando a paz em nossos corações e coragem para prosseguirmos vivenciando o amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. A Meire também tem uma psicografia. Você quer acrescentar outra? Não precisa. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Meu Pai amado, gratidão pelas vossas bênçãos, pelo seu braço forte e carinhoso que nos carrega na nossa caminhada. Peço-lhe, Senhor, que possa nos ajudar a nos afastarmos de todos os males que se achegarem a nós, pois ainda somos fracos e ingênuos. Nos abençoe com seu amor e nos coloque na rotina sagrada do fortalecimento espiritual. Pois é, meus queridos irmãos, assim somos nós, ainda pedindo diante de nossas fraquezas e incapazes de solucionar problemas ainda tão pequeninos. Queridos, afastem-se dos problemas orando, apaziguando seus corações, sejam fortes com as suas orações, mas procurem estender suas mãos aos seus irmãos que necessitam muito mais do que vocês. A caridade é a melhor arma para vencermos nossos males, pois só assim é que lutamos contra os nossos males. Aceitem e sejam gratos pela oportunidade de se livrarem deles, que carregam, pois só assim a felicidade se instalará em suas mentes e corações. Que Deus os abençoe. Que assim seja. Vamos agradecendo essas duas mensagens, né? E pedindo agora para os nossos médios que retornem à nossa casa de orações. E assim vamos dando continuidade aos nossos trabalhos de hoje. Esse momento nós vamos nos mostrar gratos por tudo que nós temos e ainda vamos ter, não é verdade? E esse agradecimento nós vamos mostrar através das vibrações
que é uma doação dos nossos sentimentos por todos os lugares e pessoas que nos forem orientados. Vamos assim, então, às nossas vibrações de hoje. Então, nesse instante, vamos unindo os nossos pensamentos num só ideal e, junto com os nossos amigos espirituais que aqui já se encontram presentes, vibremos. Para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração deste nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Vibremos também respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos ou até desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos também com muito carinho e amor. Vibremos para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Vibremos para que a água que aqui já se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais. Vibremos também para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos encerrando essa nossa primeira parte dos trabalhos, né? Que nós fizemos nossa prece de abertura, ouvimos o Evangelho, tivemos aquelas duas mensagens tão lindas e já cumprimos a nossa dever de gratidão, né? Através das orações. Então nós vamos para a nossa oração final, que possamos ter um bom retorno aos nossos lares e nos encontrarmos novamente na próxima semana, se Deus quiser. Vamos então à nossa oração final dessa primeira parte. Então, nós vamos agradecer o Senhor por essa tarde em que pudemos reabastecer as nossas baterias físicas e espirituais. Que na próxima quarta estejamos juntos com a graça de Deus. E nós vamos agradecer, sobretudo, a nossa vida, né? Deus nos deu. E assim, através da prece e da serenidade, nós vamos dizendo, Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e a sabedoria para perceber a diferença. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaríamos que fossem, confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à tua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade.
Graças a Deus e graças a Jesus. Você só concluía? Mas está transmitindo ainda. Isso aqui ficou bem na frente.